Hoje nós vamos falar de sexo, beleza? As crianças não precisam sair, os adolescentes também não, porque também é para eles, ok? Nós vamos falar de sexo, é muito interessante. Na verdade, nós vamos falar de sexo, dinheiro e poder, mas hoje nós vamos falar sobre sexo como Deus. Semana que vem, sexo como presente de Deus. Na outra semana, o dinheiro como Deus ou como presente de Deus. E na última semana, poder como Deus ou como presente de Deus. Esse será o tema desse mês. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque esse tema ele é muito interessante. Porque desde o início da humanidade, esses três fatores, sexo, dinheiro e poder, eles movimentaram e causaram a ascensão, o auge, o declínio e a derrota de homens e mulheres. Eles sempre estão envolvidos com a nossa vida. E nessa série a gente quer refletir sobre o ensino de Jesus e moldar a nossa compreensão a partir do que ele enxerga desses temas, certo? Para Jesus, devido ao mau uso do sexo, do dinheiro e do poder, eles são poderosos influenciadores que tomam a nossa vida e fazem com que a gente viva em função deles. Jesus lida com esses três temas dessa forma, ok? Então, ele ensina que se você não aprende a domar para que o sexo, o dinheiro e o poder vivam a seu serviço, eles crescem dentro da nossa vida e se tornam o que a Bíblia chama de potestade. Você já ouviu? Eu acho que você já ouviu aquele versículo, principados e potestades e tal. Eu vou te explicar isso mais para frente, tá bom? Então, eu queria pedir para você 3 coisas básicas. O que o pastor vai falar de sexo, vai pedir o que para os outros, né, mano? Não, vou pedir 3 coisas básicas para você. Primeira coisa é que você baixe suas defesas. Eu sei que você sabe muito sobre sexo. Eu sei que você já ouviu falar sobre o tema. E que talvez um pastor não tenha nada para te ensinar sobre sexo. Então, a primeira coisa que eu queria te pedir, baixe suas defesas. A segunda coisa é, me dê o benefício da dúvida. Me dê o benefício da dúvida. Deixa eu te colocar um conceito e depois você avalia se ele serve ou não. Okay? Me dê o benefício da dúvida. E no final, se você tiver que se irritar com alguém, se irrite com Jesus, não comigo. Se irrita com ele, porque eu vou falar sobre o que ele pensa, o que ele fala. Tá bom? Então, baixe as defesas, me dê o benefício da dúvida e não fique bravo comigo. Tá? Nós vamos trabalhar agora, a partir de agora, 2 conceitos fundamentais. Que 2 conceitos são esses? Grava isso. Tá? Serão os 2 temas fundamentais que a gente vai trabalhar. Primeiro, prazer longe do Pai mata. Prazer longe do Pai mata. Ok? O segundo conceito que a gente vai trabalhar é sexualidade está intimamente ligada à devoção. Ah, para, pastor, tá de sacanagem. O que sexo tem a ver com devoção? Sexo e oração? Como é que pode isso? Calma. Eu sei que já está passando na tua mente várias. Calma. Deixa eu terminar. Depois você me julga, me joga pedra, não tem problema. Mas depois. Então, o primeiro é prazer longe do Pai mata. E sexualidade está intimamente relacionada à devoção. Vamos primeiro falar sobre prazer longe do Pai mata. E o que eu quero trabalhar com você? Vamos voltar para o princípio, lá na criação de todas as coisas, no livro, o primeiro livro da Bíblia, é o livro de Gênesis, aonde relata a criação do homem, os propósitos de Deus para o homem. E no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, fala assim: Aí disse ele, Deus, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Quando você vai no capítulo 2, que ele relata novamente sobre a criação, ele fala algo muito interessante. Capítulo 2, versículo 24, fala assim: É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que isso foi uma criação intencional de Deus. Deus intencionou criar o ser humano. Você percebe no diálogo que ele fala está no plural porque ele está conversando. Deus é um conceito, é um título, ok? Não é o nome de Deus. Então Deus está conversando consigo. Com quem que ele está conversando? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
a chamada Trindade. Eles estão conversando, por isso que ele fala, e Deus disse, porque Deus é um título. E esse nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não são três. Ele é um Deus que subsiste em três pessoas. Como é que eu posso entender isso numa analogia bem baixa? Imagina uma vela, pavio, cera e fogo. É uma vela. Ok? Imagina o ovo, casca, clara e gema. É um ovo. Ok? Mas são três partes diferentes. Então, o nosso Deus não são três deuses, mas é um Deus que subsiste em três pessoas. Ele se manifesta de três pessoas. O Deus Criador, o Deus Redentor e o Deus Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza até aí? Beleza? Tranquilo? Faz assim igual aquele cachorrinho que fica no motorista do ônibus. Isso, legal, bacana. Então, Deus tem a intenção de criar o homem. Cria o ser humano de uma forma que esse ser humano pudesse experimentar relacionamento. E aí, ele coloca algo no ser humano muito interessante. Ele coloca a atração do ser humano pelo prazer. Prazer e Deus estão super interligados. Você sabe o que significa? Sabe onde o ser humano foi criado? No jardim. Qual era o nome desse jardim? Éden. Sabe o que significa Éden? Lugar de delícias. Lugar de prazer. Deus criou o homem e colocou ele num lugar muito gostoso. Um lugar de prazer. O prazer está intimamente relacionado com a intenção de Deus para o ser humano. Então, Deus tem a ver com prazer. E Deus quer que o ser humano viva o prazer. Está atrelado ao prazer. E o texto diz outra coisa muito interessante. Fala que eles estavam nus e não sentiam vergonha. Por que você acha que o texto fala isso? Porque sentimentos de insegurança não existiam, não existiam ainda, não eram para viver dentro do ser humano. O ser humano só passa a experimentar sentimentos como angústia, como dor, como solidão, só depois de um evento. Antes disso não tinha. Eles viviam numa interação muito grande, e viviam nus e não sentiam vergonha. Aí vem o fatídico problema. A serpente, que é a personificação do mal, chega para a mulher e fala assim, capítulo 3, versículo 1. A cobra era o mais esperto, era o mais esperto animal que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que você não comesse as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Uau! A mulher caiu na conversa da serpente. Tinha um negócio, um acordo entre o ser humano e Deus. Falou assim, o negócio é o seguinte, se você comer essa fruta, você vai morrer. Você vai experimentar coisas que eu só posso chamar de morte. Não tem outra coisa. A serpente jogou um H no ouvido da mulher. Ela caiu, porque a serpente perverteu o que Deus tinha dito. Ela inverteu a lógica do processo. E essa serpente é a personificação do mal, que é chamado o diabo. Então, nesse momento, quando essa mulher olha para aquela fruta e começa a cobiçar, e começa a ver que ela era bonita para comer e que devia ser gostosa, ela vai, pega e come. E quando ela come, ela vira e dá para o seu marido. Isso significa que enquanto a serpente estava dando um H em Eva, Adão estava do lado de boa, deixando a mulher dele falar com a serpente. Maridos têm que tomar cuidado. Maridos precisam tomar cuidado, zelo sobre suas esposas. Mas aí, ela come. Quando come, o pecado invade o coração humano. O que é pecado? Pecado é, no sentido original, a palavra significa errar o alvo. Tá? Errar o alvo, qual era o alvo de Deus para a humanidade? Eu estou criando você para que você viva e viva um relacionamento gostoso e tenha prazer. Eu quero que você viva para sempre e não morra. Esse era o objetivo. Quando o ser humano sai desse alvo, ele começa e experimenta a morte. E aí ele começa a experimentar as piores sensações. Porque quando ele come, logo a Bíblia fala, os seus olhos se abriram e ele percebeu que estava nu. E aí quando ele percebe que estava nu, o que ele faz? Ele fica com vergonha, tece roupas através
de folhas de palmeira, e quando ele sabe que Deus vem, ele escuta os passos de Deus, ele sente medo de Deus e se esconde. Até então não tinha vergonha, não tinha medo, nenhum desses sentimentos fazia parte da vida do ser humano. Medo, insegurança, culpa e vergonha não faziam parte. Só passaram a fazer parte a partir do momento em que o ser humano se desconecta de Deus. Uma analogia bem simples. É como se Deus criasse um peixe e colocasse o peixe na água e falasse assim, não sai da água. Se você sair da água, ele morre. Você morre. É a mesma coisa. O peixe não existe fora da água. Então, o ser humano não foi programado para existir longe do seu Criador. Quando ele sai e se desconecta do Criador, e que desconexão é essa? O ser humano até então recebia ordens de Deus. Deus chegava todo dia no final do dia, andava com ele no jardim e falava sobre a vida. Era assim a vida dele. Difícil, né? Quando a serpente joga esse H no coração, o que ela está falando? Falando assim, na verdade, você não precisa mais viver sobre as orientações de Deus. Se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Você vai ter autonomia para fazer da sua vida aquilo que você quiser. Você não precisa mais ouvir a Deus. Na verdade, o que Satanás está fazendo, ele está invertendo a lógica. Ele está falando assim, tem como você ter prazer longe de Deus. Tem como você ter prazer longe do Pai. Essa era a artimanha do diabo. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos falar um pouquinho do diabo? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho do diabo. Tem 3 coisas clássicas na Bíblia sobre o diabo que eu acho que é muito importante, você precisa entender sobre isso. Eu não quero colocar medo em você, muito pelo contrário, eu quero que você entenda com quem você está lidando. Ok? 3 versículos falam que o diabo, ele é atirador de dardos, criador de ciladas e pai da mentira. Olha o que o primeiro texto diz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então ele é um lançador de dardos. Presta atenção nesse negócio. Presta atenção. Segundo, vistam-se com toda a armadura de Deus, toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas. Ele é um plantador de armadilhas, um plantador de ciladas. Eu vou te falar uma coisa. Se você tiver com sono, vai lá e toma um café da seda. Toma um café, tem um cafezinho lá atrás. Porque é muito importante, a sua mente vai querer travar nesse momento. Quando a gente começar a descortinar algumas coisas importantes aqui. Então não fique com sono, toma um café, tá bom? Então, ele é um plantador de armadilhas. Terceiro, João capítulo 8 fala que ele é o pai da mentira. Então, a gente pode dizer que ele é um atirador de dardos, criador de ciladas e pai da mentira. Então, ele corrompe a lógica de Deus. Ele fala, você pode experimentar prazer longe de Deus. O que ele está dizendo? Não vale a pena você se privar tanto só para obedecer o que Deus fala. Você é livre, você é autônomo, você é dono do seu nariz. Vai na fé, campeão. É isso que ele diz. E eles compraram a ideia. Adão e Eva compraram a ideia. Só que quando compraram a ideia, o que aconteceu? Gerou morte. E deixa eu te perguntar uma coisa. Cilada tem aviso? Se tivesse aviso, não era cilada. Toda cilada que você for passar, não tem aviso. Não tem uma luz de neon ou de LED piscando. Cilada, armadilha. Não tem. É sempre algo bem elaborado. Então, qual é a estratégia básica do diabo na sua e na minha vida? Armar ciladas. Você sabe o que significa diabo no original? Atirador de dardos. O objetivo dele, então, é preparar ciladas para você. Olha só como é que ele funciona. Essas ciladas vêm disfarçadas. Disfarçadas de normalidade, isso é normal. Ou de coisa boa, gostosa, dá prazer, ou de que é o caminho certo a ser feito. E às vezes vem até como solução de problema. E aí ele tem uma estratégia muito legal. Se ele vai te tentar, se ele vai armar contra você, o que ele vai te apresentar? Alguma coisa que você não goste? Alguma coisa que não te dê prazer? Não, ele vai te apresentar uma bandeja de coisas, cheia de coisas gostosas. Você já teve a experiência de usar ratoeira alguma vez? O que se faz na ratoeira? Você pega aquela armadilha mortal, puxa com aquela mola desgramada. Não sei se você já teve a poderosa experiência de, sem querer aquilo, desarmar no seu dedo. Você sabe que aquilo ali é poderoso, é para arrancar a fome do indivíduo. Né? Mas aí você põe o quê? Descobriram que o ratinho gosta de queijo. Então você põe um queijo ali. E o que o ratinho faz? Ele vai cheirando.
Aquele cheiro está ali. De repente ele vê aquele pedaço amarelo, ele fala, uau, é agora. E ele vai, quando ele vai, ele até sobe na ratoeira. E aí ele sente aquele cheiro, ele fala, é agora, é meu, é só meu. E ele morde, quando ele morde, ele tem um êxtase enorme. Prazer. Uau, que queijo provolone defumado. A ratoeira vem em cima dele. É a mesma estratégia, prazer longe do Pai mata. É a mesma estratégia que o diabo faz. Ele apresenta para você uma bandeja cheia de coisas gostosas, que te gera êxtase, que te gera muito prazer, que é bom. Então, o fato de você ter prazer em alguma coisa na sua vida, não significa que é a bênção de Deus. E o fato de você ter dor, não significa que Deus não é a vontade de Deus para a sua vida. Só que nós pensamos justamente ao contrário. Tudo que é de Deus é doce, é suave, tem cor de arco-íris. Não. Nem sempre é assim. O diabo é assim. Ele sempre vai te oferecer uma coisa muito boa. Sempre com essa bandeja. E o primeiro movimento que ele faz é armar essa cilada. Ele apresenta para você uma bandeja. E aí aquilo gera êxtase para você, gera alegria, é muito gostoso, é atrativo, você se sente pleno, se sente cheio, foi bom. E aí o que ele faz com você? Ele vicia você no prazer, porque nós somos criados com um vínculo enorme com o prazer. Lembra lá da criação do Éden? A gente foi criado com um vínculo no prazer. Então a gente quer ter prazer. Prazer é bom. Prazer é bom. Fala para mim que quando você está naquele tempo de abstinência e você abre a geladeira e tem aquele pudim de leite condensado na tua frente e só está você, ele e uma colher. Fala que sobra. Não sobra. Nem se você for muito educado. Aquele tempo que você está a semana inteira sem comer doce. Aí vem a desgramada da amiga e traz um 5-star para você no final de semana. Vem. Aí você começa a cantar de Djavan. Assim mesmo eu te devoro. Né? Você acaba com o negócio, velho. Por quê? Porque a gente gosta do prazer. Por mais que a gente fique na abstinência. Você quer ver outro exemplo? Restaurante self-service. Quer ver a tentação maior? Não sei se você é assim. Deixa eu falar do meu pecado. Quando eu vou no restaurante self-service é muito difícil para a minha pessoa. Por quê? Porque eu tenho vontade de colocar no prato um pouquinho de cada coisa que está no buffet. Eu não consigo passar pelo buffet sem visitar todas. Então eu tenho que fazer uma força enorme. Então, aí vem disfarçado de coisa boa, né? A gente tende a fazer isso, porque a gente gosta do prazer. E aí a gente vicia nesse prazer. A gente experimenta o prazer, a gente quer de novo. E quando a gente está nesse prazer, a gente acha que o prazer justifica. A gente acha que ter o gozo, ter o prazer, ter o êxtase, justifica qualquer coisa. Por quê? Porque é bom, eu estou feliz. Me faz bem. Só que aí está o problema. A gente passa a viver em função dele, em função do prazer. Nós viramos escravos do desejo. E quando nós viramos escravos de alguma coisa que nos faz bem, aquilo começa a gerar morte em nós. A segunda arma que ele usa, primeiro é a cilada, a segunda é o segredo. Ele chega e sussurra no teu ouvido, ninguém vai saber. Ninguém precisa saber, fica só entre nós. Sabe quando você sabe que está cheia, que você não aguenta mais comer, mas você quer por causa da gula, você quer experimentar aquele docinho ou aquele bifinho novamente, e você vai porque está delicioso, macio, gostosinho. Aí o diabo fala assim, só hoje. Vai, boba. Ou quando você está longe do seu marido, da sua esposa, e ele chega e fala assim, lembra daquele site que faz tempo que você não visita? Entra lá. É só um pouquinho. Ele está longe. Ele começa a te propor um pacto no escuro. Porque você não é tentado aqui na frente, à luz do dia. Você é tentado e tentada quando você está só. Quando você tem as suas decisões para tomar. É ali que você é tentado. E ali, quando um menino te provoca a te dar um beijo antes da hora no colégio, por exemplo. Ou uma menina te provoca a te dar um beijo antes da hora. E a proposta é, ninguém vai saber. Fica só entre nós.
Só que tem um problema. No começo o segredo fica, mas tem um problema grave. O diabo consegue guardar segredo? Não consegue, porque ele é o pai da mentira. Então, quando ele fala para você que ele vai guardar o segredo, que vai ficar só entre nós, ele guarda, e guarda até o momento certo. E no momento certo, ele joga para todo mundo. Mas ele não joga para todo mundo porque ele tem preocupação em te matar. Não, o diabo não quer te matar. Porque se ele te matar, Deus resolve. Deus ressuscita. Ele quer te destruir. O diabo tem a intenção de nos destruir, acabar com a sua moral, acabar com o seu amor próprio, destruir você por dentro a ponto de você não conseguir levantar a mão e pedir misericórdia para Deus. Esse é o objetivo dele. Então ele arma uma cilada e depois ele promove o segredo. E quando isso vem à tona, ele destrói você, ele acaba com você. Está fazendo sentido? Está dando para entender mais ou menos ou não? Beleza. Então, prazer longe do Pai mata. Por quê? Porque o prazer foi criado para a gente desfrutar como Deus criou para a gente desfrutar. Mas o diabo, ele vem e propõe para a gente ter prazer longe de Deus. O segundo conceito que eu quero trabalhar com você é sexualidade e devoção. Sexualidade tem tudo a ver com devoção. Guarda isso na sua cabeça. Prazer longe do Pai mata. Agora vamos falar sobre sexualidade e devoção. Para isso, e agora, eu acho que essa é uma parte muito importante, eu queria que você prestasse bastante atenção. Não sei se você já ouviu falar num escritor chamado David Foster Wallace. David Foster Wallace era um escritor ateu do New York Times, autor de livros de romance, e ele fez um discurso no Kenyon College em 2008, no dia 12 de setembro, ele fez um discurso de formatura no Kenyon College. Alguns anos depois ele acabou se suicidando. Se suicidou no dia 12 de setembro de 2008. O discurso dele no Kenyon College o título é Isso é Água. E numa parte do discurso dele diz o seguinte. Eu vou ler para você aqui, só está um trechinho, eu vou ler para você. Você precisa decidir o que adorar. Eu estou falando de um ateu, ok? Ele está falando para formandos. Ele disse, você precisa decidir o que adorar. Na trincheira do dia a dia, da vida adulta, na realidade, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como adorar, todo mundo adora. A única escolha que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorar, seja Jesus Cristo, Alá, Jeová, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou algum conjunto inviolável de princípios éticos, é que todo outro objeto de adoração te engolirá vivo. Quem venerar o dinheiro e extrair dos seus bens materiais o sentido da sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Adore o seu corpo, beleza, sensualidade, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, morrerá 1 milhão de mortes antes de efetivamente ser enterrado. Adore o poder. Você se sentirá fraco e amedrontado e precisará de ainda mais poder sobre os outros para afastar o medo. Adore o intelecto. Sendo visto como inteligente, acabará se sentindo burro, um farsante, na iminência de ser desmascarado. O que o David Foster Wallace chegou? Qual a conclusão que ele chegou? Que ídolos comem vivos seus adoradores. E qualquer coisa que você colocar como fonte da sua identidade, da sua alegria, vai comer você vivo. Tudo para David Foster Wallace está ligado à devoção. Não tem esse negócio de não adorar. Todo mundo adora alguma coisa, até o ateu. E o que você adora? Essa é a grande questão. O que eu adoro? Certo? O Fyodor Dostoiévski tem uma frase que ele diz: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Oi? Ficar mais perto? Trocar? Tá falhando? Espera aí. Vamos lá. Dostoiévski fala: existe no homem um vazio do tamanho de Deus.
Qual a conclusão que ele chegou? Que dentro de todo ser humano existe um espaço vazio do tamanho e do formato de Deus. E que nós vamos em busca o tempo todo de preencher esse vazio. E quando a gente tenta preencher esse vazio com o dinheiro, por exemplo, com a carreira, com a profissão, com o reconhecimento, a gente cai nessa que o David Foster Wallace falou. Isso vai comer você vivo. Quando você coloca o prazer como aquilo que te dá sentido na vida, você vive pelo prazer, você está colocando um ídolo dentro de você. E o que o Foster fala? Ídolos comem vivos seus adoradores. Percebe? Então, nós somos formatados para adorar e para amar. Você tem a capacidade inata de adorar e amar alguma coisa. Então, você sempre vai viver para servir e adorar alguma coisa. Só que aquela ruptura que o ser humano fez de Deus, fez com que a gente busquemos outras coisas. E as pessoas para preencher essa lacuna. A gente busca coisas ou pessoas para preencher esse vazio. O Blaise Pascal, que foi um filósofo e matemático cristão, ele diz o seguinte: Deus fez o homem à sua semelhança e o homem em retribuição fez Deus à sua imagem. O que a gente faz? A gente transforma para caber dentro. Só que o problema é que tem um formato e um tamanho. E nada do que a gente coloca preenche o vazio, apazigua a nossa dor. E quanto mais eu coloco essas coisas dentro de mim, por um tempo preenche e depois vai embora. Por um tempo preenche e depois vai embora. Então, as minhas decisões sobre a minha sexualidade, agora você vai fazer a ligação. O que isso tem a ver com sexo? Então, as minhas decisões sobre a sexualidade estão atreladas a quem eu adoro. Simples assim. A quem eu devo devoção. Se eu adoro ao prazer e eu vivo como meu objetivo de vida é ser feliz, você vai viver tudo que há para viver. Você vai deixar a sua vida se abrir, você vai viver tudo que você puder viver. Porque, na verdade, a sua devoção é ao prazer. Só que se lembre, ídolos comem vivos seus adoradores. Se você entende que a sua identidade está atrelada ao cargo que você ocupa na sua empresa, ou ao desempenho profissional que você tem, que você gosta quando as pessoas batem nas suas costas e falam, nossa, você é um excelente profissional, você traz isso como seu ídolo. Ídolos comem vivos seus adoradores. Se você entende que você busca a sua felicidade através do recurso financeiro, dos bens que você tem, o que o Foster Wallace fala? Você vai ficar inseguro cada vez mais, achando que precisa de um pouquinho mais de dinheiro, ou você vai ficar inseguro, não vai conseguir ter relacionamento, porque você vai ficar com medo de perdê-lo. Uma vez perguntaram para um dos herdeiros do Rockefeller, um dos homens mais ricos da época dele, perguntaram para ele assim, de quanto dinheiro o homem precisa para ser feliz? Aquele herdeiro daquela enorme fortuna disse, só um pouquinho mais. A gente sempre vai atrás, nunca preenche, nunca está bom. Então, quando eu trato a minha sexualidade a partir do meu coração, a partir do que eu entendo que é certo, a partir do que eu entendo que é verdade, você está sujeito a se colocar como escravo do prazer. Beleza, você faz sexo com quem você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Beleza. Só que o vazio continua. E a dor continua. Porque, no fundo, existe uma coisinha lá dentro chamada dor. E você vai tentar viver, vai tentar ser aceito, vai tentar fazer, e não vai conseguir. O vazio acontece e continua dentro da gente. A única forma de eu viver a minha sexualidade de forma saudável, na semana que vem eu vou te explicar o que é sexualidade, que ato sexual é diferente de sexualidade, e a gente vai fazer um panorama disso. Se eu não entendo que a minha sexualidade está ligada a quem eu sirvo, eu nunca vou me ver como escravo. Mas no dia que a cortina se desvenda da minha frente, eu percebo a quem eu estou servindo, a quem que eu tenho a devoção e quem comanda a minha vida. E aí, eu vou te colocar, nessa semana eu vou mandar um vídeo para você de 10 minutos. Eu queria colocar aqui, mas eu achei que ia ficar muito grande, não ia prestar. De uma conselheira em sexualidade chamada Andréa Vargas, onde eu editei um vídeo dela que ela conta o andamento de uma pessoa até ela se tornar uma pessoa compulsiva, quando ela não entende que a sexualidade dela está ligada à devoção. Eu vou te contar um resumo disso, mas depois você vai ouvir dela falando. E ela conta mais ou menos assim, ela fala, toda criança é como um copo de água fechado. Sabe esse copinho de água que vem lacrado? Toda criança é assim. E o desejo está ali dentro. O desejo está ali dentro. A criança não nasce com desejo. O desejo fica ali dentro, o desejo está na mente da criança.
O desejo não está no pênis, na vagina, no ânus, no seio, não está. O desejo está na mente. E está guardado ali dentro, como um copo. Quando uma criança dessa é exposta, por exemplo, à pornografia antes da hora, como ela é exposta a um ato sexual no momento em que ela é criança, ou fora do momento dela ter acesso a essas coisas, é como se ela ficasse agora uma criança aberta. O copo se abriu, a água se abriu. Certo? E essa criança foi aberta. Se você abrir um copo, se você tentar fechar de novo, ele fecha? Sim ou não? Você pode tentar fazer o que for, você vai colocar peso em cima. Toda vez que você tirar o peso, vai estar aberto. Por quê? Porque aquela criança foi aberta. Agora imagine uma criança dessa, que teve acesso à pornografia, ou que teve acesso a uma cena de sexo meio brutal, antes da hora, quando era criança. Essa criança começa a crescer com aquilo na cabeça dela. E ela começa a imaginar. Chega uma idade que ela começa a descobrir os seus órgãos, ela começa a se masturbar. E aquilo está na cabeça dela. E ela começa a imaginar e fazer fantasia, e começa a imaginar. Chega uma idade na adolescência que ela fala assim, acho que chegou a hora de parar de imaginar, eu quero fazer. Aí ela põe tudo aquilo que ela imaginou, que foi fruto da imaginação dela, ela tenta pôr em prática. Aí vamos supor que essa criança, vamos supor que essa menina encontre um menino, tá? Vamos dizer assim, encontra um menino. E esse menino foi formatado como qualquer brasileiro comum. Hoje em dia é muito difícil um brasileiro não ter tido acesso à pornografia quando jovem. Muito difícil. Hoje em dia, mais difícil ainda. Hoje em dia a dinâmica, você que tem filho adolescente, se liga. Hoje em dia a dinâmica dos adolescentes as meninas mandam nudes para os meninos para poder ficar com os carinhas mais populares que elas querem ficar. Chegamos a esse ponto. Sem contar na questão dos packs. Você ouviu aí no Fantástico, talvez nas últimas semanas, que as crianças, os adolescentes, para poder ganhar um dinheirinho, o que elas fazem? Tiram 2 fotos e um videozinho delas nuas e vendem como um pack. Vendem, ou passam para um meninão, que já é mais velho, e ele vende isso e dá uma comissão para a menina que manda os packzinhos para ela. Certo? Vamos supor que essa menina encontre um menininho que também foi aberto antes da hora. E para ele, na cabeça dele que viu pornografia, sexo é aquela coisa que ele vê no filme de pornografia. Aquela coisa mais agressiva, aquela coisa que não tem preliminar, que a mulher está pronta a qualquer momento e tal. E de repente ela começa a experimentar o sexo e ela experimenta algo brutal. Na cabeça dela é o quê? É normal. É assim, porque nunca ninguém me disse o contrário. É assim que faz sexo. E ela leva ao longo da vida dessa maneira. Essa criança ela foi abusada, ela experimentou sexo antes da hora, ela foi aberta, e agora ela tem que viver com isso ao longo da vida. Só que ninguém disse para ela que isso não é normal. E aí ela casa. Dentro da igreja, talvez. Com um marido cristão. E esse marido cristão também nunca foi avisado que sexo não é você ficar puxando o cabelo da mulher toda hora ou pegando no pescoço dela querendo sufocá-la. Nunca foi avisado para ele que não era assim. Porque o que ele viu nos filmes, você vê, toda a cena de filme, por mais romantizinho que seja, por mais levezinho que seja, é o quê? O casal se encontra, se aproxima, se beija. Segundo ato, depois do beijo, tira a roupa. Não tem namoro em filme ou em série. Certo? Se ninguém explicar para esse menino, para essa menina, eles vão crescer e vão ser assim. Só que aí tem um ciclo. Eles se casam. E ele começa a experimentar esse sexo. E aí a menina começa a se sentir, aquela mulher agora, ela começa a se sentir mal porque ela está experimentando, aquilo está fazendo mal para ela, mas ela não sabe por quê. E ele está fazendo a coisa normal. E aí ele começa a sentir a esposa dele um pouco distante, até a primeira briga. Quando dá a primeira briga, o que acontece? Ele não sabe lidar com a frustração. O que ele faz? Não tratou o motivo da briga, dá um afastamento. O que ele faz na hora do afastamento? Ele corre para a pornografia. Ele corre para a masturbação. E ele pode ficar nessa dinâmica durante anos no casamento. Pornografia, masturbação e sexo com a esposa. Só que em determinado momento, isso gera muita energia. E aí ele chega para a esposa e fala assim, eles tentam lidar com esse afastamento, não dá certo, a esposa começa a ficar ligada, fala assim, a esposa quer sexo com ele não tem, ela começa a ficar ligada e fala, está acontecendo alguma coisa, e ela começa a dormir como? Um olho aberto, outro fechado. Num determinado dia em que ele deita, espera ela dormir, levanta para ver pornografia no computador, no celular, ela acorda
ela acorda e vai até ele. Quando vai até ele, vê ele se masturbando na frente do computador, na frente do celular. E aí? B.O. Aí dá um B.O. Ele até tenta dizer que estava orando pelas meninas e tal, isso e aquilo, mas não dá certo, né? Ela não cai nessa. E aí o bicho pega. Aí o bicho pegou. Eu estou te contando o que a Andréa Vargas chama de um movimento clássico, de um casal clássico. Isso é um exemplo que na maioria das vezes acontece, é um casal que ela aconselhou, tá? E aí chega o ponto deles conversar da DR e ele fala, não, eu vou mudar, eu vou parar. Eu vou parar. Eu paro, beleza. Ele decide parar. Até a próxima briga. Deu a próxima briga, deu o próximo afastamento, ela acorda e pega de novo. Quando pega de novo, fala, eu quero divórcio. Não, pelo amor de Deus, nós somos crentes, Deus abomina o divórcio, não dá certo isso não. Não, eu vou mudar, nós vamos mudar, não vai dar certo, não, isso, aquilo. Aí sabe o que ela faz? Ela primeiro começa a entender, se ele está procurando na pornografia, é porque eu não estou dando conta em casa. Então ela começa a dar mais sexo para ele, achando que vai aplacar, vai abaixar o fogo dele. Só que não dá, o cara está descontrolado. Ele não consegue mais, porque ele está tendo estímulo já no sistema do vício. E ele começa a buscar isso em outras coisas, não é só o sexo, é compulsão. E aí ele começa a buscar, ela começa a se perder, por mais sexo que ela dê, não dá conta do recado. Quando não dá conta do recado, o negócio fica brabo. Aí um dia ele chega em casa e fala assim, não, na verdade, é que eu queria experimentar outras coisas, outras posições, a gente precisava, sei lá, ele dá uma desculpa que queria experimentar umas coisas novas e ela fica meio, fala assim, não, isso não, para mim isso não serve, isso não dá certo não. Ela fica meio bolada com ele. E aí ela chega e fala assim, então tá bom, então me mostra nesse tal dessa pornografia, o que você gosta tanto, o que você vê nisso, eu quero saber também. Resultado, ela começa a assistir pornografia com ele, ela vicia em pornografia também. E aí agora os dois vão para o sexo só assistindo um filme pornô. E o que acontece na relação a dois na cama? Benção. Pega fogo o negócio, fica bom demais. Agora estão fazendo sexo todo momento, super excitados, a coisa está indo bem. Porque estão vivendo pelo prazer. Esqueceram dos princípios, que prazer longe do pai mata. Mas por enquanto está indo tudo bem. Só que é toda a dinâmica do vício, o que acontece? Chega uma hora que eles pensam assim, esse estímulo já não está tão legal. Então vamos fazer o seguinte, se é bom ver, seria legal fazer. Então ele vai para a igreja, encontra outro casal e chama o casal para fazer troca de casal. E eles começam concordando, trocando o casal, fazendo sexo, um troca de casal. De acordo, está tudo bem. Você imagina só. Isso é história verídica. Ok? História verídica. Aí, passa o tempo, está lá apimentado, bacana, bonito, legal, mas como toda a dinâmica do vício, o que acontece? Chega um momento em que não satisfaz, não dá conta mais. Aí ele volta, para de fazer sexo com troca de casais, ele volta para a pornografia. Só que a pornografia também não fazia mais sentido. O que ele faz? Ele começa a experimentar uma pornografia mais pesada. Ele começa a ver vídeos que ele nunca viu, experimentou alguma coisa mais pesada. Até que ele vê algo que o choca. Ele vê um vídeo de uma criança de 8 anos de idade nua. E qual a dinâmica dele? Fala, não, isso não, que isso se configura pedofilia. Isso para mim não. Mas a quem ele adora? O prazer. Quem comanda ele? O prazer. Lembra que eu falei? Prazer longe do pai mata. O que ele faz? Ah, mas deixa eu ver só um segundo. Gente. E ele começa a se ver assistindo filme, vídeo de crianças, vídeo de sexo de criança, ou vídeo de gente abusando crianças. Tem noção? A dinâmica dessa família, aonde eles foram parar? A Andréa encontrou esse casal numa clínica para recuperados, surtados, sendo tratados, porque eles quase morreram. Quase morreram. O que eu digo para vocês sobre isso? Prazer longe do pai mata. Prazer longe do pai gera morte. Por quê? No começo é uma bandeja de oportunidade. Gera prazer. Quando você fica viciado no prazer, isso vai te consumindo, vai te consumindo, vai te consumindo, vai te consumindo, e quando você vê, você já se perdeu. E ela diz que isso é um caso
clássico. Ou seja, que na maioria acontece isso. Nós temos meninos e meninas dentro da igreja que nunca foram tratados nunca entenderam o que é masturbação, o que não é masturbação, como que se faz sexo, por que se faz sexo e por que eu tenho atração às vezes por pessoa do mesmo sexo e pessoa do sexo oposto. Nunca foi falado isso para as pessoas. Então a gente vai vivendo a vida de acordo com o que eu acho que é certo. Só que prazer longe do Pai mata. Tem uma música da Lorena Chaves que eu queria ler para você, não posso tocar ela aqui, mas depois eu mando no WhatsApp, que é uma música que fala muito sobre isso. Que fala muito essa vida bandida nossa. Olha o que ela diz. Abro um uísque. Devo ter um bom motivo. Se não tenho, invento. Hoje, eu só quero me livrar de mim. Estou preso em meio a um labirinto cheio de espelhos. O meu mundo gira em torno das vontades que eu tenho. Estou imerso em um sistema que me diz: você é livre, mas no fundo o desejo pela liberdade não cessou. Que eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que eu sou assim. No fundo, eu cansei de me relacionar comigo. Eu escrevo aqui as últimas memórias de um narciso. Vou procurar a paz que não se encontra em mim. Essa plenitude não se pode achar em alguém como eu, que sou escravo do consumo desse amor de mim. Eu sou escravo sem saber que sou assim. Eu sou escravo do consumo desse amor por mim. O amor não pode ser tão egoísta assim. Essa música chama-se Memória de um Narciso. E narra, desvenda, tira as máscaras de uma pessoa que está vivendo para si. E mostra o peso dessa vivência. Toda vez que eu vivo em função de algo que não seja Deus, isso vai me consumir vivo. Talvez você se deu conta agora que você se tornou o seu Deus, que você vive em função apenas de você mesmo, que você vive apenas em função de satisfazer o seu desejo e a sua vontade. Mas eu não quero que você saia daqui sem entender essas duas coisas que eu vou te falar agora. Isso é muito importante. Talvez você tenha se entendido meio perdido, fala: nossa, eu estou totalmente longe então do que eu estou totalmente vivendo para mim, e eu estou totalmente longe do que Deus quer de mim. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Não tente se aproximar de Deus pela moralidade, por fazer o que é certo. Não faça isso. Se você se aproximar de Deus pela moralidade, você vai se tornar um religioso. Deus não quer que você se conserte para depois vir para Ele. Não é isso. Ok? Então eu quero que você lide muito bem com o que você ouviu aqui nessa manhã, que talvez tenha mexido com você em algumas coisas, semana que vem vai mexer mais ainda, mas eu quero que você lide muito bem que essa palavra não te afasta de Deus, porque o conceito de certo e errado do Evangelho, só faz sentido se você entendeu a mensagem. Se você entendeu o que Jesus veio fazer nessa terra, se você entendeu o amor de Jesus por você, sem isso, não se cobre. Por quê? Porque se você querer atingir o padrão que Jesus espera, você vai se desidratar, vai ficar com raiva da igreja, vai ficar com raiva de Deus, e você vai embora e nunca mais vai voltar aqui. Não é isso que Deus espera de você. Deus quer que você venha para Ele como você está. Quem propõe a transformação é Ele, no tempo dEle, na forma dEle. Deu para entender? Deus não quer que você entre por aquela porta e a partir do momento que você cruzou aquela porta, você se torne santo.
Santificação, viver conforme os propósitos de Deus, é um processo que próprio Deus faz em nós, com o tempo. Ok? Então, o John Burke fala assim: se tentarmos forçar as pessoas a se aproximarem moralmente do Evangelho, antes de terem a fonte de água viva, nós a desidrataremos espiritualmente. Eu não quero que você seja desidratado. Qual é a verdade que você precisa se apropriar para que depois isso faça sentido? É que no momento em que aquele ser humano, Adão e Eva, lá no Éden, romperam com Deus, Deus coloca um plano em prática para reatar a relação. E essa relação reatada vem através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele vem ao mundo, vive e não peca nenhuma vez. E quando ele pode recorrer ao prêmio de não ter pecado, ter vivido uma vida santa, ele fala: eu vou dar a minha vida em função daqueles que erraram. Eu vou deixar que a minha morte substitua a morte daqueles que erraram. Porque, pensa bem, você só consegue perdoar alguém se você morrer para si, certo? Raciocina, alguém te fez um mal, você só consegue perdoar, passar por cima se você assumir aquela perda. Então você tem que morrer para si. Não existe perdão sem morte. Então Deus não conseguiria perdoar a gente se não tivesse morte. E a morte foi de quem? Foi de Jesus. E ela é uma morte substitutiva. Deus olha para todo ser humano que entende que a morte de Jesus foi por si, através de Jesus. Então Deus não olha os seus méritos, Deus olha os méritos de Jesus. É como se quando Deus olhasse para você, Jesus entrasse na frente. E quando Deus olha para você, Ele olha o Filho amado dele. Sempre assim. Então você não precisa dos seus méritos, você tem os méritos de Jesus. A capacidade de Jesus foi imputada para você. A vitória de Jesus sobre o pecado, sobre toda a tentação, foi imputada para você. Mas pastor, eu ainda peco. Eu também, somos assim. Mas Deus nos vê como nós seremos. E Ele perdoa todas as nossas falhas. Por quê? Porque a morte de Jesus pagou todos os nossos pecados. E por causa dele eu posso me chegar a Deus como pecador. Porque toda vez que eu pecar, eu tenho um crachazinho aqui no meu peito. Quando Deus olhar para mim para querer me condenar, Ele vai olhar e falar assim: salvo pela morte de Jesus. Toda vez que eu pecar, Deus olha para esse crachá e fala: não, seu erro está pago. Não, o seu erro está pago. E Ele fala, Ele manda o Espírito Santo dele viver dentro de nós. Quando eu recebo essa morte, a morte de Jesus em meu lugar, quando eu percebo que eu não dou conta da minha vida, e falo: Jesus, vem ser meu Senhor. Eu não quero mais viver sobre a minha própria batuta, eu não quero viver sobre a minha própria adoração. Eu quero adorar a você, eu quero que você seja o centro da minha vida, eu quero que você organize a minha vida. Esse Espírito Santo, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. Deus vem morar dentro de você. E aí ele começa a propor mudanças voluntárias, suaves e gradativas dentro de você. Não sou eu que vou dizer que tipo de vida você tem que levar, não é a igreja que vai dizer que tipo de vida que você tem que levar. Quem diz o que tipo de vida você tem que levar é o Espírito Santo através da sua vida. Por exemplo, teve um cara, eu esqueci o nome dele, mas ele ficou famoso na história da igreja, em que ele se converteu na Inglaterra, e ele usava a espada, ele era um soldado na época. E ele chegou para o mentor dele e perguntou assim: agora que eu me converti, eu me entreguei para Jesus, eu preciso entender, eu devo deixar a espada ou continuar com a espada? E aí o mentor dele dá uma resposta muito sábia, e fala assim: use a espada enquanto você conseguir. Use a espada enquanto você prosseguir. Enquanto você conseguir. Então você se aproxima de Deus e deixa que Deus vai propondo as mudanças na sua vida. Independente de como você lida com a sua sexualidade hoje, ou da sua opção sexual, use a espada enquanto você conseguir. Você só tem um trabalho: se exponha a Deus. Vá para os braços desse Deus que diz que te ama. Se exponha a Deus. É só isso. Mas pastor, você não sabe da minha vida. Não me interessa. Me interessa se eu tiver que te aconselhar, tiver que te ajudar. Mas não importa, Deus está de braços abertos esperando você. Vá para Ele e as suas práticas vão ser acertadas ao longo do caminho. Quando Ele propuser, se Ele propuser, isso não é da minha conta. A minha conta é te ensinar o caminho que Ele ensinou para a gente andar. O processo na sua vida vai acontecer num tempo determinado. E a segunda coisa, querido, querida, ainda dá tempo de recomeçar. Saiba de uma coisa: o sexo não dá o que o coração anseia. Segurança, importância, sentir-se amado, sentir-se completo. O sexo não dá isso. Independente do que foi feito no seu passado, não é tarde demais. Não é tarde demais para você honrar a Deus, honrar você mesmo e honrar a sua sexualidade. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você
do jeito que você está, porque Ele te ama. E quem ama não quer ver o outro no caminho de morte. Deus tem propósito para você e para a sua vida nessa área. Ele quer que você tenha a melhor vida sexual possível, mas de uma forma que não machuque você e nem machuque outras pessoas. Deus quer que você tenha uma vida sexual segura, prazerosa e saudável. E sobre isso eu vou falar na semana que vem. O sexo é como qualquer outra criação de Deus. Podemos fazer mau uso e quando fazemos, ferimos. Deus se opõe a tudo que possa te ferir.